Vamos entrar nessa nova série rapidinho. Quero trazer para vocês algo que Deus tem colocado no nosso coração. Só relembrando, quarta-feira, pastor Mizak vai estar aqui ministrando a palavra, dia 10, tá? Às 19h30, então propague isso. Vamos estar aqui juntos durante esses cultos de verão. Vai ser muito gostoso poder estar aqui. E depois vem outros pastores que vão estar ministrando. Vai ser muita bênção. Vamos lá. Essa nova série que nós estamos colocando para iniciarmos, nós estamos chamando de série Fique de Olho no Seu Milagre. Fique de olho no seu milagre. É importante você ficar de olho no seu milagre. E hoje, em especial, nós vamos falar desse tema: abra meus olhos, Senhor. Repita isso comigo, por favor. Abra meus olhos, Senhor, para que eu possa ver. Agora, a gente pode ver com os olhos naturais, mas também tem olhos espirituais. Sabia que os olhos nossos têm, o nosso coração tem olhos? Então, às vezes nós precisamos abrir a nossa visão espiritual para que a gente possa enxergar. E eu queria então começar lendo com vocês esse texto de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, para que a gente possa entrar e entender isso. Olha só, diz assim: Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. E esse entender aqui traz a ideia de não consegue ver. Quando às vezes nós não conseguimos entender, é porque às vezes nós não conseguimos enxergar. E aqui Deus vai começar a ministrar no nosso coração, nos fazer entender. Até porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, nós temos podemos ver algumas imagens do bebê, de uma grávida. Mas mesmo assim, a gente não consegue ver todo o processo, porque não conseguimos entender muitas coisas. Porém, entenda bem, quando a gente vê uma barriga crescendo, tipo a minha, né? Quando você vê uma barriga crescendo, tá? Tem sinais. Aí você diz: o bebê está crescendo. É ou não é verdade? Porque você vai ver a barriga tendo formato. É assim que funciona. A gente tem a visualização e a gente pode dizer: o bebê está crescendo. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Um milagre também a gente não vê como acontece, mas tem uma coisa: existe evidência de Deus. E aqui que eu quero começar mostrando para você a importância de algumas coisas, porque nós precisamos olhar para as evidências, porque Deus às vezes vai nos dar só evidência. Você não consegue entender completamente como um bebê vai, se formando e a coisa vai acontecendo, mas existe milagres, e Deus está dizendo hoje para nós que a gente pode olhar essas evidências. E o que eu quero despertar em você hoje aqui é justamente isso, tá? Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar e vamos pedir a Deus isso. Coloque a mão sobre os seus olhos. Pai,
nós queremos pedir hoje que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nós às vezes podemos ver com os olhos naturais, e muitas vezes até freamos coisas e sonhos por causa dos nossos olhos naturais. Mas nós queremos hoje descortinar, ouvir a tua voz e abrir os nossos olhos espirituais. Eu quero nessa noite pedir ao Senhor: revela-nos essa verdade, Senhor, desperta em nós. Nós te pedimos isso, Pai, confiado no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Por que eu estou querendo te levar a ser despertado nisso? Porque quando nós conseguimos olhar com os nossos olhos espirituais, a gente sai dessa esfera natural. Porque quando a gente olha na esfera natural, às vezes a gente até se freia de expectativas, de coisas que Deus pode nos dar. E uma das coisas importantes a gente entender, que os nossos olhos espirituais, eles são abertos pela fé, e nós precisamos então estar entendendo isso, à disposição da nossa fé, para que os nossos olhos sejam abertos. Porque eu queria te fazer entender aqui, por que ele traz o exemplo da gravidez? Por que esse texto vem trazendo esse exemplo da gravidez aqui? A gente não entende muita coisa, mas sabe que acontece, que está ali um bebê sendo formado. É isso que o texto está dizendo para nós. Assim é o agir de Deus. Deus, Ele faz todas as coisas e a gente não consegue entender. Tem coisas que acontecem que a gente não gostaria que acontecesse, e às vezes a gente até fica muito chateado. Eu já vi gente chateada com Deus. Porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas coisas que a gente fica assim muito achando ruim. Assim é o agir de Deus. Por isso, esse tema que Deus colocou no nosso coração: abra os seus olhos, abra os seus olhos, abra os nossos olhos, Senhor. E eu queria dar para você alguns passos para você entender. E eu creio que uma das coisas que eu chamo de primeiro passo para abrir os nossos olhos é estimular a nossa fé. Nós precisamos estimular a nossa fé, porque isso é o que vai realmente fazer com que a gente possa entender o plano espiritual, a fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo vive da fé. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Verdade, todos nós somos. A Bíblia diz assim: justificado, pois, mediante a fé. Então eu fui justificado mediante a fé. Eu não sou bonzinho porque sou bonzinho, eu sou bonzinho porque Deus me justificou. Então, mesmo com as minhas debilidades, mesmo com as minhas deficiências, eu posso ser bom. Segundo o que diz a Bíblia, eu sou justo, não porque eu sou bom, não porque eu sou tão correto que ninguém ache nenhuma falha em mim, mas porque Jesus me justificou. Isso agora me dá o direito de ser justo. E a Bíblia está dizendo que o justo, aquele que foi justificado, vai viver pela fé. Toca no seu irmão e diga isso para ele: você é justo. Não se assuste, porque foi Jesus que te justificou. E eu sei que você não é essas Coca-Cola toda. Fala para ele aí. Por sinal, hoje, se você está achando que você é alguma coisa, paga uma pizza para mim. Já vai logo estimulando a fé do irmão aí, né? Amém? Então, queridos, o que é fé? Segundo o que a Bíblia diz, a resposta daquilo que a palavra de Deus fala, que a Bíblia diz, é que a fé, em Hebreus capítulo 11, verso 1,
Diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que a gente está pedindo agora nessa nova série? Vocês já esqueceram? Abra os meus olhos, Senhor. A gente está pedindo isso, e a palavra está dizendo aqui, olha, que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existe coisas que não podemos ver. Mesmo não vendo, nós já temos convicção e certeza de que isso é para nós. Há uma convicção, há uma prova real, porque você sabe que Deus pode fazer. Então você que deseja receber milagre, quantos querem milagre para esse semestre? Eu não sei você, mas eu estou estimulando a minha fé. Eu quero milagre nesse semestre, eu quero ver coisas novas acontecer. E milagres, queridos, milagres a gente não explica. Eu já li isso hoje. Você não entende como um bebê é formado no ventre de uma mulher. É o que Deus falou aqui para nós. Como também você não entende milagres se de repente Deus quiser te dar um helicóptero, Verônica. Diga aleluia. E aí? A gente vai ficar olhando ela recebendo o helicóptero, né? E a gente talvez não vai entender como foi isso. Quem quer milagre? Milagre a gente não vai conseguir talvez entender, gente, mas ele existe. Eu já presenciei vários milagres na minha história. Vi acontecimentos de coisas que a gente diz assim: isso é impossível. Mas aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Fala também isso para o seu irmão, para ele ficar alegre. Não existe nada impossível para Deus. Você que deseja receber milagre nesse semestre, vai ter que abrir os seus olhos para que você possa ver. Seus olhos espirituais. Não é aquela visão que a gente olha humanamente, porque às vezes humanamente a gente diz assim: não existe condição para isso. É ou não é verdade? Muitas vezes a gente diz: não, aqui não existe mais condição. Mas de repente Deus faz um milagre. Levanta aí milagre, Bruno e Érica. Vem cá, Érica, vem mais aqui na frente um pouquinho. Vou te incomodar hoje. Olha, ela está pesada, gente. É porque está chegando os dias. Vem aqui os dois, rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, vem cá, vem pertinho. Contem um milagre como aconteceu esse bebê. Vocês lembram assim como aconteceu? Quando a gente casou, então era um sonho nosso ter o nosso filho, né? E eu e a Érica, a gente já não era mais criança, né? Não era mais bebezinho. Então a gente sabia que tinha algumas dificuldades. E a Érica, ela já tinha passado um problema, que ela só tinha um útero. Então a gente sabia, além um ovário. Desculpa, gente. Um útero não, desculpa, um ovário. Passou. Tem que pegar o doutor Luciano aqui para explicar melhor como é que funcionou, que eu disse aí, eu sou péssimo. Mas assim, a gente já sabia da dificuldade que a gente teria para ela engravidar. E no decorrer do tempo, a gente tentando e ela não engravidou. E aí ela foi no médico para encurtar aqui, para não perder muito tempo. E a médica dela, né, pediu que eu fizesse um exame de espermograma. Não é isso o nome certo? Para não errar novamente. E quando eu fiz esse exame, porque a médica falou: não, você realmente tem uma dificuldade normal, mas você está apta a ter essa criança. Então vai lá e pede para você. E quando eu fiz esse exame, o normal, me ajuda aí, se eu não me engano, para um homem ser reprodutivo, era de 8 milhões pela quantidade lá, não sei.
e o meu deu 0. Eu não tinha condições nenhuma de ser. Eu não tinha condições nenhuma de ser pai. O meu deu 0. E o doutor Luciano, pastor aqui, a igreja ajudou muita gente. E essa criança veio com promessa. Pessoas, cadê o Bruno? Ali, o Bruno. Ali. Aí, Bruno, vem cá. Teve uma vez que o Bruno, acho que não sabia nem onde eu morava, mas uma vez me ligou, não sabia nem se ele sabia do meu problema. Ele me ligou e disse: cara, eu tenho que ir na tua casa, eu tenho que ir aí. E eu passei meu endereço, ele foi lá. E ele falou: ó, eu vim aqui porque Deus falou comigo. E quando Deus fala comigo, cara, eu tenho que obedecer. E aí ele falou: tu vai ser pai. Deus falou comigo: tu vai ser pai. E Ele vai realizar esse sonho na tua vida. E tá aqui, ó. Isto é um milagre. A prova. Gente, sabe por que eu... Obrigado, Bruno e Érica. Desculpa eu te tirar desse incômodo aí que é, né? E deixa eu falar uma coisa. Por que eu trouxe eles aqui? Para vocês... Porque às vezes a gente vê milagres acontecendo lá, né? Aí a gente diz: ah, foi em tal lugar, aconteceu. Ei, aconteceu aqui. Está aqui a prova. Sabe o que eu quero estimular você a entender aqui? Algo. Ei, andar em fé não é andar na visão humana, porque na visão humana 0 é 0. É impossível. Mas aquilo que é impossível ao homem não é impossível para... Existe alguma coisa impossível que você olha e diz: isso acabou para você? Deixa eu falar uma coisa para você, para estimular a sua fé hoje, para você estimular e você crer que Deus pode fazer. Olhe com a visão espiritual de mudança. Coloque a mão, declare, gere, porque coisas às vezes têm que ser geradas. Pensa que eles geraram em oração. E eu tenho certeza que Deus faz dessa forma. A gente ora e Deus às vezes usa de várias formas, como usou o Bruno para ouvir a voz de Deus. Liga, né, para o Bruno ligando para o Bruno para poder falar que existe um filho para a vida dele. Está vendo, gente? Aqui nós tivemos essa pessoa não está aqui hoje, tá? Que é o Scheider, mas a Lívia, né? Eles estavam saindo ali no estacionamento. Aí uma irmã aqui da igreja, ela não está aqui hoje, ela chega e diz assim: Deus está trazendo um livramento para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu filho. Naquela semana seguinte, aquela criança morreu e ressuscitou, porque estava impossível. Os bombeiros chegaram lá, fizeram todos os processos. Não, olha, pode desistir, essa criança morreu. De repente alguém diz assim: mas deixa eu fazer a última manobra. Diga aleluia. A criança volta, ressuscita, porque aquela mãe estava desesperada, chorando, e ela lembrava da promessa. Ela testemunhou aqui. Gente, é isso que eu estou falando para vocês. Andar em fé não é andar na visão humana, porque às vezes nós estamos olhando muito para as coisas naturais e esquecemos que nós temos um Deus que tudo pode. Quantos estão comigo nessa fé? Mas o Deus que nos chamou para andar em fé abre os nossos olhos para ver além do natural, e isso vai além da nossa compreensão, porque às vezes nós queremos compreender, e o Senhor diz: os meus pensamentos, Isaías 55:8,
o Senhor diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Ou seja, os milagres que nós vamos viver, passa por caminhos elevados, que nossa mente, às vezes, não alcança, humanamente. Amém, queridos? Quantos querem um milagre na sua vida? Eu quero que você seja estimulado nisso. Agora, eu quero destacar algo interessante, porque o maior causador do milagre que você vai viver passa por você mesmo. Porque às vezes a gente fica assim: Senhor, faz um milagre, e começa a pedir, mas o grande segredo é que Deus quer trabalhar com você, porque todo milagre passa por você. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude. Lembra lá? Ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, essa foi a decisão dela. Então ela desenhou tudo. Todo milagre precisa ser desenhado. Nesse caso aqui, queridos, eu quero falar para vocês de um exemplo, de um milagre. Quero que vocês abram comigo lá Lucas 18, de 35 a 43. Eu quero ler essa pequena história aqui para vocês entenderem. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó, e aconteceu que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Jesus parou, mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado, porque teve, presta bem atenção, você está curado porque teve fé. Então a fé, ela é capaz de trazer milagres. A fé, ela ativa a nossa vida com uma visão nova. Agora veja só, no mesmo instante o homem começou a ver, e dando glórias a Deus, foi seguindo Jesus, e todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Que coisa linda! Eu queria dizer para você das atitudes desse homem, que ele tomou para abrir os seus olhos. Nós vamos entender o contexto dessa história para que você entenda tudo. Era época de Páscoa, Jesus está indo, e os judeus gostam de fazer muita festa ali, e Jesus então está entrando naquela cidade para celebrar com alegria, lembrando da libertação. E só que surgiu Jesus trazendo cura, milagres, e tudo isso correu como história, porque Jesus estava fazendo muitos milagres em toda a região, e ele então vai entrar numa cidade, e ali tem uma pessoa que, quando ouve, ele diz: eu quero ser curado. E agora ele estimula a sua própria fé, e quer então ir em direção da sua cura. Veja só, Jesus vai entrar em Jericó, o povo vem ao seu encontro, e é grande o barulho. Isso chama a atenção do cego, porque ele logo pensa: talvez essa é a grande oportunidade que eu tenho, eu não vou perder a minha oportunidade de ser curado, porque se Jesus está aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E então ele começa a gritar. A atitude dele foi dar gritos.
para que Jesus pudesse ouvir. Agora, gente, escuta isso. No meio de barulho, eu fico imaginando, ou ele gritou muito alto, ou Jesus ouviu o desejo do coração daquele homem. De duas coisas aconteceu. E eu quero dizer para você, eu sou muito mais falar para você, que a fé daquele homem foi tão forte, foi tão aguçada, que Jesus conseguiu ouvir a fé dele. E aí Jesus se volta e manda chamar, porque aqueles que estavam empurrando e mandando ele calar a boca, que não era um cala a boca qualquer, é tipo assim: ei, sai para lá, você estava incomodando já. Aqueles que foram empurrando ele, agora tiveram que trazer ele para Jesus, e Jesus então vai curar aquele homem ali. Veja só, depois que ele começa a gritar, ele recebe essa visitação de Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, ele vai ser curado. Mas antes dele ser curado, em outro texto, não nesse que nós lemos, você vai ver falar de uma capa que ele carregava. E a primeira atitude daquele cego, quando Jesus manda chamar ele, foi jogar aquela capa fora. Aquela capa era como se fosse um documento que ele carregava, porque diferente dos pedintes que nós temos aqui, naquela época, alguém que era pedinte, ele carregava como se um documento. Aquela capa, ele estava autorizado, porque na lei era assim, no ambiente onde ele estava, as pessoas chegavam e davam esmola para aquela pessoa, com aquela situação. E tinha mais uma coisa, eles carregavam dentro de si, o judeu, a importância, porque a Bíblia diz assim: quem dá ao pobre, está emprestando a Deus. Você já sabe desse texto, né? Sei que todo mundo aqui lê a Bíblia. Então, mas eu estou falando de um pobre na qualidade de alguém que realmente era pobre, que tinha uma situação difícil, pela uma deficiência que ele carregava. É tanto que aqui em Lucas 18:41, você vai ver que ele entende isso. O que é que você quer que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. E aqui eu tenho uma lição para que você entenda. Aqui ele quer a visão natural, mas deixa eu falar uma coisa para você. Aquele cego já tinha uma visão espiritual. Se você entender, aqui ele diz assim: eu quero ver com os olhos naturais, mas ele já tinha despertado a sua visão espiritual. Então Jesus diz a ele: você está curado porque teve fé. O grande segredo é que a nossa visão espiritual é a nossa fé. Quantos estão comigo aqui? A nossa visão espiritual é a nossa fé. Você entende isso? A tua visão natural é aquilo que você enxerga, e às vezes a nossa visão natural ela é embaçada, porque a gente esbarra na nossa incredulidade. E o Senhor quer estimular a gente a ter fé. Meu Deus do céu, o tempo já acabou, e eu não cheguei nem no primeiro ponto. Vai ficar para o próximo, né? Vai ficar para o próximo, porque nós somos obedientes com o horário. Mas deixa eu te dar pelo menos pelo menos esse ponto, tá? Rapidinho, os 3 pontos rapidinho. Olha só, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o meu comodismo. Muita gente acomodada. Escute isso. Tem muita gente que está acomodada. Esse homem, embora cego, ele estava com seus olhos abertos.
E aí que está o grande segredo. Já viu pessoas que estão acomodadas, elas não percebem nada, elas nem percebem que estão acomodadas. Às vezes a gente está estimulando as pessoas. Outra coisa, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, algo muito valioso. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ter uma vida de oração. Eu vou, na semana que vem, continuar essa palavra. Eu quero que você venha para poder buscar e receber mais revelação de Deus. E depois, terceiro ponto, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as pessoas que eu tenho ao meu lado. Porque às vezes a gente tem pessoas que estão do nosso lado e a gente não valoriza, não olha, não enxerga. Abre os nossos olhos para a gente enxergar as pessoas que estão do nosso lado. Quantas vezes nós estamos sendo roubados nisso?